E assim, a referência que eu tenho também era, meu pai me levava para ver música, né, para assistir música. Então, nessa época que eu era adolescente, tinha uma grande cantora aqui em Florianópolis chamada Neide Maria Rosa. A Neide cantava nos bares. E aí, quando ele sabia que ela estava cantando, ele me levava. Né? Então, eu assisti algumas vezes ela cantando. E aí, claro, ela sempre cantava com regional, de choro, né, de samba. E ela era uma grande cantora, né? Depois eu tive sorte lá na frente de tocar com a Neide. E aí fui fazendo essa trajetória. Quando eu estava aqui novamente, a Silvia Beraldo montou uma banda chamada Quebra com Jeito. Era uma banda que tinha sopros, baixo, bateria, piano. E aí a gente acompanhou a Neide Maria Rosa. E aí foi incrível, assim, a experiência de tocar com ela cantando, sabe? Uma coisa incrível, assim, muito, muito interessante. E assim, passa um filme, né? Porque tu vê quando é criança, e aí tu vai passando o tempo, daqui a pouco tu tá lá tocando também. Então, foi muito, muito legal. Florianópolis é uma cidade muito pequena, né? E nessa época, então, anos 80, eram poucas mulheres, sim. E eram poucas mulheres, né? Então a gente, mas ia fazendo assim, ia abrindo caminho. Eu participei de um festival, foi muito legal, assim. Eu participei de um festival, a Sueli Ramos compôs uma música chamada Sol de Girassol, uma coisa assim, não lembro mais o nome da música. E ela colocou no Festival de Música de Blumenau, que era um festival de canção bem, bem famoso, assim, porque era um festival universitário. E aí fomos lá, eram só mulheres, então já era uma coisa assim que as pessoas já ficavam assim, né? Oh, que legal, né? Porque não era muito comum, né? Uma banda só de mulheres. Né? E aí nesse festival estava no jurado o Ilmar de Carvalho. E o Ilmar de Carvalho era daqui, era catarinense, mas ele morava no Rio a vida inteira e ele era um crítico de música bem importante. E aí ele escreveu no jornal de Santa Catarina, não sei o quê, sobre o grupo que eram mulheres, tarará, tarará. E aí ele pediu para falar comigo, quem é que estava tocando piano. E aí no outro dia foi muito engraçado, nós fomos tudo pro hotel que ele estava, em Blumenau, porque ele queria fazer uma entrevista com a gente. Então tudo isso, assim, são coisas pequenas, mas que pontuam, né? Porque realmente é uma coisa que as pessoas não estavam ainda, hoje, graças a Deus, né? Ou às deusas, melhor dizendo, tem mais mulheres instrumentistas, né? E já é mais comum, assim, né? Tu olhar uma banda de mulheres. Eu fiz algumas coisas que foram bem, bem interessantes, né? A gente fez um trabalho aqui em Florianópolis de circulação do centenário do Franklin Cascais, por exemplo. O Franklin Cascais foi um cara extremamente importante, né? E a gente montou, eu, a Bebel, o Rufino, uma, o Marcelo Muniz, que na época estava com a gente também, músicas contextualizadas que falassem do trabalho do Franklin Cascais. E a gente apresentou esse projeto assim, em vários lugares, sabe? No Pântano do Sul, na Armação, né? E foi uma coisa assim que eu fiquei muito feliz, porque proporcionava para as pessoas entenderem um pouco e receberem um pouco de volta essa história que o próprio Cascais fez de ir nas comunidades e, né, relacionar e de fazer as entrevistas com as pessoas e, enfim, né, de colocar nos livros. Isso foi muito legal. Né? Claro que a cidade, né, vai mudando bastante, muita gente vem morar em Florianópolis, né, muitos músicos. É ótimo que exista a UDESC, né, que vai formando novos músicos, novos instrumentistas, novos professores de música. Essa relação com os músicos, eu acho que está melhor. Assim, já foi mais difícil de abrir espaço. Né? Eu ainda sinto que existe uma coisa de machismo no sentido de que os homens são melhores, né? Os músicos tocam melhor, né? Os homens músicos têm mais espaço, né? É só tu sair por aí para ver a música que está acontecendo, a música ao vivo que está acontecendo, e a maioria das bandas vai ser de homens.